Olá, queridos teachers, tudo bem? Como é que vocês vão? Meu nome é Carlos Trindade e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o novo, entre aspas, inglês. Tá? Ao longo da nossa conversa, a gente vai ver exatamente do que se trata isso e por que esse nome do novo, entre aspas, inglês. Mas eu espero que seja uma jornada bastante positiva, que traga alguns insights para vocês, que traga algumas novidades e que também ajudem vocês a confirmar algumas das crenças e alguns dos conhecimentos que vocês já têm sobre a língua, sobre o inglês de uma maneira geral, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e eu vou seguir a apresentação para que a gente, para que eu não esqueça de nada, para que a gente possa seguir aqui um fluxo fluido, digamos assim, de pensamentos. Lá, deixa eu ver aqui. Ok. Então, nós vamos falar então do novo inglês, né? Antes de mais nada, para vocês me conhecerem um pouquinho, então meu nome é Carlos Henrique Trindade, eu sou gaúcho, tenho 49 anos, sou casado, tenho 3 filhos, estou radicado em São Paulo desde 2011, já são 11 anos já. Atualmente estou morando no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lorena, que fica na metade do caminho entre Rio e São Paulo. Tenho 31 anos de carreira, comecei em 1991, lecionando, dando aula de inglês, e ao longo desse tempo eu trabalhei em cursos de inglês, dando aula, coordenando cursos de inglês. A nossa família chegou a ter um curso de inglês na minha cidade natal, que é São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e depois disso eu trabalhei muito em editoras internacionais. Trabalhei por 10 anos na editora Oxford, depois eu trabalhei um ano na Cambridge Assessment, na parte de exames de Cambridge. Aí fui para o Grupo Santillana. Dentro do Grupo Santillana, que é um grupo espanhol, que é dono da Editora Moderna, entre outras editoras, eu trabalhei em várias áreas, né? Eu trabalhei no UNO Internacional, na parte de educação e ensino bilíngue. Depois eu trabalhei na Richmond Publishing, que é o selo de língua inglesa do grupo, e eu ajudei a idealizar um programa bilíngue do grupo que se chama Educate Bilingual Program. Desde 2019 eu estou num projeto, numa startup educacional chamada Realve, e trabalhando com tecnologias imersivas para o ensino da língua inglesa. Então, trabalhando com realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, para o ensino da língua inglesa. Então, eu estou bastante ligado com essa parte de tecnologias, de inovação na educação como um todo, mas mais focado também no ensino da língua e da língua inglesa. Tenho formação em letras, inglês e português. Eu tenho uma especialização em educação bilíngue pelo Instituto Singularidades e tenho um MBA em gestão de negócios pela USP. Ok? Bom, então, feita a minha introdução inicial, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente vai ver aqui nessa nossa conversa. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é essa tabelinha aí que eu acho que todo mundo conhece, né? O que vocês sentem ao ver essa tabelinha? Qual a história que passa na cabeça de vocês? Quais as sensações que vocês têm ao ver essa tabelinha? O que ela passa para vocês? Ela passa sentimentos positivos? Ela passa frustrações? Ela passa um sentimento de sucesso ou de fracasso? O que ela passa para vocês? Essa reflexão inicial ela é muito importante, porque a gente vai estar falando aqui de muitas dicotomias, muitas oposições de ideias, né?
E o nosso ponto de partida é justamente fazer um contraste entre o que se tem feito até o momento no ensino e aprendizado da língua inglesa nas escolas, na maioria das escolas do nosso país, e o que a gente efetivamente precisa fazer para atualizar esse ensino da língua e esse aprendizado do aluno na língua inglesa. Pensaram um pouquinho? Conseguiram refletir, se imaginar em um lugar onde vocês já viram essa tabela, nas sensações que elas passaram, que ela passou para vocês, nas histórias que ela pode carregar para vocês? Para mim aqui já passou um filme na minha cabeça, mas vamos lá. Então agora, fiquem com isso com vocês. Fiquem com essas sensações, fiquem com essas impressões, com essas histórias com vocês. Guardem aí. E vamos ver uma outra imagem agora. O que vocês estão vendo aqui? Que imagem é essa? O que isso está demonstrando? Isso traz para vocês algum pensamento, alguma lembrança de alguma aula, de algum aprendizado, de alguma experiência? Qual o sentimento que essa imagem traz para vocês? É um sentimento positivo? É uma história positiva que vocês vivenciaram? É uma frustração ou é um sentimento positivo de sucesso, de atingimento de objetivos? E aqui a gente começa essa nossa jornada on, né? Tentando olhar para essas duas dimensões, para esses dois conjuntos de sentimentos, para essas duas histórias que estão aqui apresentadas por imagens, e tentar traduzir isso em conceitos, em pontos de vista, em perspectivas, visando chegarmos a uma congruência, visando chegarmos a esse novo, entre aspas, que eu já vou falar para vocês, do inglês, o novo inglês. Ok? Guardem esses sentimentos com vocês, porque nós vamos precisar desses sentimentos ao longo de toda essa nossa caminhada. E vocês vão ser convidados a revisitá-los ao longo dessa caminhada, porque eles dizem respeito a tudo que a gente vai estar vendo. Certo? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui que eu coloco, que eu lanço para nós, é assim: o inglês é um objeto de estudo ou ele deve ser um veículo para aprendizados? E aí a gente traz algumas reflexões. A primeira reflexão é que a língua é comunicação. O objetivo da língua é comunicar. A língua existe para que a gente possa trocar, para que a gente possa fazer trocas entre as pessoas. É ela que garante que a gente consiga trabalhar em conjunto, que a gente consiga ser uma equipe, que a gente consiga crescer juntos e não de maneira isoladamente. Então, língua é comunicação, língua é mensagem, é passar mensagem, é receber mensagem. E o objetivo de um aprendizado da língua, o objetivo primordial de uma aprendizagem da língua é poder comunicar-se de forma mais eficiente. Dito isso, a gente pode pensar no nosso aluno, né? O que o nosso aluno quer efetivamente numa escola, falando de um ponto de vista mais amplo, mas o que o aluno quer de um sistema educacional, de uma escola? Ele quer aprender a fazer coisas. Ele quer aprender a ser uma pessoa melhor, sendo capaz de fazer coisas. E aí a gente vai para a língua. Se a gente fala que língua é comunicação, que o objetivo primordial da língua é comunicar,
o aluno médio, não é o aluno médio em termos de nível, mediano e tal, não, a média dos alunos, né, que não quer ser linguista, que não quer ser como eu, um acadêmico de letras, né, ou como vocês, né, que decidiram dedicar as suas vidas ao estudo das línguas como um todo, esse aluno médio, ele quer sair da sua aula de inglês com um simples objetivo: se comunicar em inglês. Falar inglês. A gente fala falar inglês, não significa que o falar inglês não englobe as outras habilidades linguísticas, mas o falar tem um peso maior, porque o falar é meio que uma construção que vai sendo feita à medida em que eu vou dominando as outras habilidades. E a gente vê um pouquinho no processo de aquisição linguística, a gente consegue entender o que é isso e por que o falar é mais até valorizado dentro dessa hierarquia de habilidades. A gente fala, a gente nunca pergunta para alguém se alguém, quando a gente quer saber se a pessoa domina uma língua, a gente não pergunta se a pessoa, por exemplo, inglês, a pessoa escreve inglês, você escreve inglês? Ou você lê inglês? Ou você escuta inglês? A gente nunca fala isso. Mas a gente fala, você fala inglês? Porque o inglês, o falar inglês é meio que uma culminância de um trabalho com as outras habilidades. Mas, voltando aqui ao aluno médio, a média dos alunos que estão na sua sala de aula, na nossa sala de aula, ele não quer ser linguista, ele não quer estudar letras, ele quer falar inglês, ele quer sair dali podendo falar inglês, podendo entender o que os cantores cantam em inglês, ele quer poder ver um filme sem ter que ver o filme dublado, ou tendo que ler legenda, ele quer conseguir enviar um e-mail para alguém do outro lado do mundo em inglês e ser entendido, ele quer poder jogar um videogame online com pessoas do mundo inteiro e conseguir se comunicar com essas pessoas, né? Então é isso que o aluno médio quer. E aí a gente vai para a primeira dicotomia que eu estou lançando para vocês. Vocês vão ver que ao longo de toda essa nossa conversa, o conhecimento, as dicotomias vão aparecer. E a primeira dicotomia que aparece aqui é o conhecimento gramatical versus a competência linguística. O que é o conhecimento gramatical? É você saber as regras. É você saber aquela tabelinha do verbo to be. É você saber os nomes dos tempos verbais. É você saber bastante vocabulário. O conhecimento gramatical te garante isso, né? Mas e do outro lado, o que é competência linguística? A competência linguística, ela pode vir do conhecimento gramatical, mas é raro quando ela vem do conhecimento gramatical. Em geral, ela vem de um processo que é mais desordenado, é mais caótico no sentido, não no sentido negativo da palavra caótica, mas no sentido de que ele não é ordenado, ele é simultâneo, ele acontece sem uma ordem pré-determinada. E a competência linguística, ela é construída primeiro por um processo chamado aquisição da língua. E após esse processo de aquisição estar sedimentado, não completo, mas sedimentado, organizado, ou pelo menos assim, que gere uma segurança no aluno, para que ele possa arriscar algumas produções, apenas aí é que esse conhecimento gramatical começa a ser mais benéfico para o aluno. Só que o que a gente faz na escola, hoje em dia, e há muitas décadas atrás, desde a década de 70, eu sei de experiência própria que desde 1979, quando eu entrei na escola, o inglês é ensinado dessa forma. Primeiro pelas estruturas, acreditando-se que, através do conhecimento das estruturas, você conseguiria produzir língua. Quando, na verdade,
o processo deve ser o oposto, né? A competência linguística é a capacidade de você saber usar a língua. Ela pode envolver o conhecimento gramatical tradicional, mas ela pode não envolver esse conhecimento gramatical tradicional. Ela pode envolver um outro tipo de conhecimento gramatical, que a gente vai ver também aqui ao longo dessa nossa conversa. Mas veja, aqui a gente tem uma primeira dicotomia que é forte. O conhecimento gramatical, ensinar a gramática primeiro, ou a competência linguística, que é construir um ambiente de aquisição da língua. E como que a gente faz isso? Vamos refletindo sobre isso, tá? O aluno médio quer falar inglês, eu dou para ele conhecimento gramatical, ele não consegue falar inglês na sua maioria, a gente sabe que nós somos exceções, as pessoas que fizeram letras porque gostam da área, estudam a fundo a língua e conseguiram aprender inglês nesse ambiente, elas são pessoas com determinadas características e que se conectaram ao inglês por esse motivo, mas também por outros motivos, outras motivações externas que a maioria pode não ter, né? Mas ainda não estamos conseguindo levar esse resultado final de falar inglês para todos os alunos ou para a maioria dos alunos. E aí, por isso, a gente precisa refletir um pouquinho. Então, conhecimento gramatical, competência linguística. A primeira dicotomia que se apresenta para nós. Learn by doing. De aula para experiência. Isso, muitas coisas que a gente está vendo aqui, vocês vão ver que elas esparramam para as outras áreas de conhecimento também, o que é muito bom, né? Eu acho que um dos problemas que a gente tem no ensino de inglês nas escolas, de uma maneira geral, é que o inglês fica muito isolado das outras áreas, como se não fosse parte daquela turminha lá das outras disciplinas, quando, na verdade, deveria fazer parte, deveria estar integrado e deveria ajudar as outras áreas também, né? Então, esse learn by doing, o que é? Nada mais é do que aprender fazendo. Fazendo coisas, a gente aprende. Tem um termo agora muito usado que, por incrível que pareça, né, na verdade, é em inglês, né? E muitas dessas inovações, dessas novas tendências, elas vêm com termos em inglês, né? Que é o conceito do maker, né? O fazedor. O que é o maker, o fazedor? É exatamente isso. É alguém que aprende fazendo coisas. E esse conceito do que aprende fazendo coisas, ele é um conceito educacional. Ele não é um conceito apenas para o ensino e aprendizado de língua, mas ele é um conceito educacional, um conceito que tem comprovado para nós que quanto mais o aluno se envolve com aquilo que ele está aprendendo, quanto mais ele mergulha naquilo, e quanto mais ele experimenta aquilo, e ele constrói coisas usando aquilo que é o objeto dele de aprendizado, melhor e mais duradouro vai ser esse aprendizado, né? Então, esse conceito do learning by doing é um conceito que a gente precisa se debruçar, e a gente precisa pensar para que a gente consiga transformar a aula de inglês de uma aula em que tem como objetivo ensinar o inglês, a estrutura da língua, para uma aula em que eu vou ensinar coisas em inglês e eu vou usar a língua como veículo para esse aprendizado. E com isso a gente consegue integrar mais com o currículo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente ter esse nosso novo inglês. O inglês é parte do currículo. O inglês pode ajudar muito no aprendizado das outras áreas de conhecimento, porque ele é um código, assim como o português é um código, que a gente utiliza para nos comunicarmos. Então, você ter um novo código, um código adicional, para aprender sobre o mundo ao nosso redor, isso é extremamente benéfico, porque a nossa visão de mundo vai ampliar, né?
E ao ampliar nossa visão de mundo, a gente começa a perceber que o inglês, ele fala de tudo o que o português fala. E aí, por que eu não posso usar o inglês para intensificar o meu aprendizado nas outras áreas de conhecimento? Né? Então, vamos lá. A gente vai ver cada item desses em detalhe. Mas esse é o nosso escopo, digamos assim, do que a gente vai estar vendo aqui. Né? E sempre tendo em mente aquela imagem anterior, aquelas imagens anteriores da tabelinha do verbo to be e dos alunos fazendo coisas lá numa aula fora da sala de aula. Certo? Então vamos para o primeiro desses itens que a gente falou aí, que a gente introduziu, digamos assim, que é língua é comunicação. Seu objetivo é comunicar. E aí a gente vai para uma discussão. Discussão eterna, mas aqui a gente tem uma resposta melhor até do que o ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro, a gramática ou a língua? E isso eu posso afirmar para vocês com 100% de certeza. A língua veio antes da gramática. Né? A língua começou a existir nos primórdios da humanidade, nos primórdios da civilização humana, nos tempos do homem caçador-coletor. E ela surgiu com um objetivo específico, a comunicação, para que eu pudesse expressar para outra pessoa o meu sentimento, a minha intenção, a minha estratégia, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. A língua é o que surgiu primeiro. Mas e o que é a gramática? A gramática, ao contrário do que as pessoas pensam, que é um conjunto de regras que regem a língua, não é isso. A gramática, ela é uma tentativa do homem de descrever a língua. Então, a gramática, ela se presta para tentar identificar, traduzir e decifrar os padrões da língua. E aí você tem um conjunto que se chama de regras, né? Mas, na verdade, a língua não tem regras, a língua tem uso. E o seu uso gera padrões. Porque a padronização facilita a comunicação. Né? A gramática, ela se debruça nas línguas para tentar identificar esses padrões. Só que o que acontece? Com o tempo, a língua muda. E ela não muda pela gramática, ela muda antes da gramática. E a gramática tem que correr atrás para se atualizar. E aí nós temos vários movimentos. A gente tem o movimento dos puristas, né? Que aí pensam que não, a gramática é a lei, e a lei deve reger a língua. Então, qualquer desvio da língua, como ela está descrita nas regras gramaticais, não é correto. Né? Mas quem define o que é correto ou o que não é correto quando estamos conseguindo nos comunicarmos, ou estamos aperfeiçoando a língua no seu uso? O você, que usamos muito no Brasil, era antes vós mercê ou vossa mercê. Antes era vossa mercê. Se transformou em vós mercê, depois se transformou em você, e hoje é se. Tá errado? Não, mas a gramática formal usa você. Pois é, por que não usa vossa mercê, que foi de onde surgiu? Porque o tempo, a evolução, o contexto socioeconômico, cultural, histórico, linguístico, fez com que a língua fosse se dinamizando. E aí nós temos as digitações no WhatsApp, com várias abreviações, várias misturas, com quase uma língua própria. Está errado. Há um ramo da linguística que é a sociolinguística. Eu gosto muito desse ramo da sociolinguística. E na sociolinguística se fala muito na variação linguística, né? E a variação linguística não é algo que é certo ou que é errado, não nos cabe julgar. A variação linguística é, como o próprio nome diz, uma variação. É
uma opção, uma alternativa que, se for inteligível para os seus próprios grupos, se for compreensível para os seus próprios grupos, os grupos que utilizam aquela variação linguística, ela está correta dentro daquele grupo. Temos muita discussão em cima disso, tá? E essa é a segunda dicotomia que a gente está trazendo aqui. Mas uma coisa, não há discussão. A língua surgiu antes da gramática. E aí, por isso é muito importante que a gente coloque a gramática no seu devido lugar. A gramática não dita regras para a língua. A gramática descreve a língua. E se a língua muda, a gramática é que tem que mudar. E não a língua precisa voltar ou a língua está errada. Certo? Então, e isso nos dá o primeiro subsídio importante de pensar como que a gente vai ensinar uma língua. Porque ensinar pela gramática nos dá a ideia implícita de que a gramática é a regra, é a lei que precisa ser seguida. E isso não é verdade. Então está na hora da gente começar a ensinar a língua primeiro, seus parâmetros, seus padrões, para depois trazermos a gramática com a tentativa de melhorar o nosso entendimento desses padrões, dessas estruturas que são utilizadas em contextos distintos. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Como que a gente aprende a primeira língua? Essa reflexão é muito importante para esse novo inglês. Veja, eu não estou chamando de educação bilíngue, né, que é um tema que... O ensino bilíngue é um termo que já está virando clichê, que já está desgastado já, né? Mas eu estou falando do novo inglês. E vocês vão entender no final por que eu estou chamando de novo inglês. Mas veja, o novo inglês tem conceitos que estão sendo trazidos para nós pelos estudos de educação bilíngue do século XXI, por estudiosos como Ofélia Garcia, como David Marsh, como alguns estudiosos brasileiros, como a própria Antonieta Megali. Mas é importante, como ponto de partida, a gente pensar como que a gente aprendeu a nossa primeira língua. Eu digo que, infelizmente, a gente não lembra como a gente aprendeu a nossa língua, né? A gente tem a referência ao ver pessoas próximas a nós, nossos filhos, nossos irmãozinhos pequenos, nossos primos, nossos sobrinhos, netos. A gente tem a referência de como eles aprendem. E aí, com isso, a gente imagina, a gente aprendeu da mesma forma, porque basicamente é essa mesma forma. Como é que a gente aprendeu? A gente aprendeu mergulhando no mundo que fala o português, né? No nosso caso aqui específico, um mundo que fala português. E as pessoas ao nosso redor, elas não dosaram a linguagem para falar com a gente. Primeiro que no início nem falavam com a gente, porque imaginavam que a gente não entendia, e a gente realmente não entendia. Então, conversavam entre si ao nosso redor. E nós, enquanto objetos, seres aprendentes, né, nós ficávamos observando. Ao observar, nós começamos a fazer relações de sentido, começamos a entender que coisas têm nome, algumas coisas têm um nome específico. Esse nome se repetia quando as pessoas falavam acerca de um determinado objeto. Da mesma forma, a gente começou a entender que algumas palavras indicavam algumas ações, né? Como fazer, dizer, pegar, tomar, beber, comer, né? E aos poucos a gente foi construindo um baúzinho lá, em que a gente foi colocando coisas, né? E isso, na linguagem científica, se chama repertório linguístico. A gente foi construindo o nosso repertório linguístico. A gente começa querendo se comunicar por necessidades, por desejos, por coisas que a gente quer, né? Ou por uma carência. Eu preciso de alguma coisa e aí eu preciso me comunicar com alguém porque alguém vai poder me dar aquela coisa. Então, imagine que a gente está com sede, né?
E a gente tem observado que as pessoas, quando falam de sede, falam de água, né? Falam de beber, de água, eu quero água, me dá uma água, esse tipo de coisa. Então, a gente começa a perceber que a água é aquele líquido transparente que as pessoas bebem quando estão com sede. E eu estou sentindo sede, eu preciso tomar alguma coisa, me molhar minha garganta. Eu já tenho um repertório suficiente para experimentar, para tentar, para arriscar produzir, eu vou produzir. E aí eu vou produzir com erros. A primeira vez que eu vou falar que eu quero água, eu vou falar talvez, vai depender muito da região, enfim, né? Dependendo da região, as pessoas falam algumas palavras antes das outras, mas vamos pensar que eu queria água, eu quero água, eu estou com sede, eu quero água, eu vou falar, mamã ou papá, quer água, né? Eu estou desenvolvendo o meu aparelho fonador, eu estou desenvolvendo a minha articulação, então eu não consigo falar água ainda, mas eu estabeleci uma primeira comunicação com alguém, que é inteligível, que vai ser compreendido pelo pai ou pela mãe. O pai e a mãe, qual é a coisa que eles fazem? Vão encher os olhos de lágrimas, vai se emocionar com essa primeira tentativa, esse primeiro esforço meu em tentar falar, vai valorizar, vai abraçar, vai beijar. Ai, que coisa mais linda, você falou que você quer água. E o que os psicopedagogos, né, e os pedagogos falam? Que na língua portuguesa, que você não deve falar, repetir o erro da criança, falar errado como a criança. Por mais bonitinho, fofinho que seja, você vê a criança falando aua, você não pode repetir isso. Você tem que repetir para ela a palavra correta, modelar para ela a palavra certa. Então, veja. Ai, meu amor, tá certo, você quer água? Tá aqui, ó, toma água. A criança, ela vai se sentir nas nuvens. Por quê? Porque a primeira tentativa dela de comunicação eficiente, em que ela efetivamente conseguiu o resultado. E isso vai motivá-la a dizer assim, se eu conseguir água, eu também, quando eu tiver fome, eu vou pedir comida. Ou eu vou querer um brinquedo, eu vou querer uma caneta, eu vou querer aquele objeto que está ali na mesa. E aí isso a estimula a continuar a experiência, a continuar arriscando e cometendo erros, mas aprendendo e estabelecendo comunicação. Tá? Então, esse é o processo de aquisição de uma primeira língua. Há um estudioso chamado Stephen Krashen, que lá em 1982, no seu livro lá sobre a aquisição de uma segunda língua, ele fala sobre esse processo de aquisição de linguagem, e ele fala que esse processo é um processo caótico e subconsciente. A criança aprendeu, mas talvez se você perguntar para ela o que ela aprendeu, ela não vai saber. Ela não vai nem se dar conta de que ela aprendeu isso. Mas ela já tem essa competência, ela já consegue se comunicar, estabelecer essa comunicação inicial. O que esse novo inglês traz? O novo inglês traz a seguinte ruptura. Essa é uma ruptura forte. O processo de aquisição de qualquer língua, se não for igual, é muito semelhante um do outro. Ou seja, para eu aprender uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma 10ª língua, o processo de aquisição deveria ser o mesmo. O processo de ensino-aprendizagem deveria favorecer esse processo de aquisição da língua. Tá? Lembrem da dicotomia gramática ou competência linguística. Tá? Estamos construindo esses conceitos para a gente poder se posicionar.
E aí a educação bilíngue, o ensino bilíngue, traz justamente isso, tenta aproximar o processo de aquisição da nossa primeira língua com o processo de aquisição de línguas adicionais. Hoje em dia a gente já não fala mais segunda língua, terceira língua, a gente não fala mais língua estrangeira, a gente fala línguas adicionais. Né? Ok? Então, vamos em frente. Comunicar-se exige inteligibilidade, não perfeição. Já expliquei nesse processo de aquisição da primeira língua, já expliquei para vocês. Não exige perfeição. A gente vem de um histórico que foi extremamente danoso, principalmente para os docentes brasileiros da língua inglesa, de que o objetivo no aprendizado de uma língua, na fluência, na proficiência linguística, seja lá como queiram chamar, seria falar como um nativo. Falar como alguém que nasceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália, e seja lá mais onde. E isso gerou frustração, porque não é possível falarmos exatamente como um nativo, e não é desejável também, já sabemos disso, falar como um nativo, porque nós temos um repertório linguístico e uma herança linguística que vai fazer com que a nossa fala em uma língua adicional seja diferente, seja única. E isso não é melhor nem pior. Ok? Então, buscar essa perfeição, até podemos pensar que é positivo do ponto de vista de pronúncia, em alguns casos, mas não pode ser o objetivo final. O objetivo final tem que ser inteligibilidade, porque se a gente busca a perfeição, enquanto não formos perfeitos, vamos achar que não somos capazes. E isso mata a nossa confiança. Por isso, muita gente que às vezes consegue se comunicar razoavelmente na língua inglesa tem um bloqueio e não fala, porque ela imagina que ela deveria falar perfeitamente como o nativo um americano, um nativo britânico, que são os principais eixos. Né? Quando essa não é a verdade. Quando a gente vê muito americano vindo aqui para o Brasil e arrastando aquele português bem cheio de sotaque, cheio de erros, mas a gente se esforça e consegue entendê-los. Quando a gente vê um japonês vindo para cá e tentando falar inglês com a gente, e o inglês dele às vezes é bem pior do que o nosso próprio inglês, mas ele consegue falar mais do que a gente, consegue se comunicar mais. Por quê? Porque o objetivo tem que ser inteligibilidade, eu preciso me fazer entender. Se língua é comunicação, comunicar-se exige inteligibilidade, não perfeição. Então, isso é muito importante, e isso gerou todo um mercado de professores de língua inglesa que valorizam, de gestores de língua inglesa e de senso comum de que o professor nativo é melhor. Quando eu já ouvi de autores internacionais, autores de livros de língua inglesa internacionais, dizendo que isso é a maior besteira, que o nativo, que o não nativo, ou seja, o brasileiro que ensina inglês, ele tem uma riqueza maior de repertório e ele tem ferramentas que o nativo não tem. E, portanto, ele pode dar uma aula, ele pode criar um ambiente muito mais rico para a aquisição de línguas adicionais, e do inglês como, né, como segunda língua, língua adicional, do que o próprio nativo. Tá? Então, isso é muito importante, a gente precisa quebrar com essa ideia de que comunicar-se exige perfeição. Então, um aluno, e dentro da sala de aula, o que a gente precisa ter como objetivo? Ele precisa aprender a passar e entender mensagens corretamente. Língua é comunicação. O objetivo é comunicar. O objetivo na comunicação é aprender mensagens, receber mensagens e enviar mensagens que sejam compreendidas. Esse tem que ser o nosso objetivo neste novo inglês. Voltando àquela ideia do aluno médio que
que não quer ser linguista, que quer falar inglês, né? Então, como regra geral, a língua não deve ser aprendida apenas para se saber da língua. A língua deve ser objeto de estudo em cursos de letras, em cursos de linguística, para pessoas que queiram se aprofundar nos estudos das letras. Mas não para o cidadão comum, mas não para o aluno médio. O aluno médio, ele quer aprender, ele quer ter competência linguística. A língua como objeto de estudo é fruto de um academicismo histórico do nosso sistema educacional. Então, esse academicismo existe em todas as áreas. E eu me lembro muitas vezes eu lembro disso. Eu fiz uma leitura dos PCNs, na época dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e eu me lembro de uma frase que tinha no Parâmetro Curricular Nacional de Geografia de Fundamental 2, que eu acho que traduz muito bem isso. E veja, isso não é culpa nossa, não é culpa dos professores, é culpa de uma cultura que foi se desenvolvendo e que hoje é difícil de ser quebrada, mas precisa ser quebrada. No PCN de Geografia dizia assim, o professor precisa entender que não está formando geógrafos. Isso traduz muito o que eu penso para a língua. O professor precisa entender que não está formando linguistas. O conhecimento técnico específico e aprofundado de geografia, ou de história, ou de ciências, ou de matemática, ou de língua, esse é objeto de estudo para quem quer se aperfeiçoar naquela área, numa carreira acadêmica. E isso vai ter um momento específico, que é o momento do ensino superior. A educação básica, ela precisa desenvolver outras dimensões. E a língua, ela precisa ser trabalhada dentro daquela dimensão de ser um veículo de comunicação. Então, ela não pode ser objeto de estudo. Eu não posso querer que todos os meus alunos sejam linguistas, né? Porque eles não serão. Então, a língua precisa ser um veículo para que eu aprenda outras coisas, e aí eu saiba como usar a língua em diferentes contextos, falando de diferentes temas, de diferentes tópicos em si. E, além disso, o aprendizado da língua, nessa dimensão de saber falar, de competência linguística, ela traduz visões de mundo e culturas diferentes. E isso é um valor também inestimável no mundo de hoje. A gente vive num momento, na pós-modernidade, e um autor chamado Stuart Hall, ele fala disso, em que vivemos uma compressão espaço-tempo. O que significa essa compressão espaço-tempo? Ela significa que o planeta Terra parece menor do que ele é hoje. Por quê? Porque com o advento de tecnologias a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa do mundo, em tempo real. Como se ela estivesse do nosso lado, estivesse na nossa frente. Então o mundo, ele encolheu relativamente em relação ao que a gente tinha no passado, algumas décadas atrás. E o tempo, por sua vez, parece andar mais rápido. Por quê? Porque a gente tem um bombardeio de informações, a gente tem um bombardeio de tarefas, de responsabilidades que ocupam tanto o nosso tempo que quando a gente vê, o tempo passou, né? Mas essa visão do mundo menor, ela traz consigo a necessidade de descobrirmos e conhecermos e respeitarmos e tolerarmos culturas diferentes, visões de mundo diferentes, sem o pré-julgamento, né? Então, não é melhor, pior, é ruim, é bom. Não, é diferente.
somos diferentes, o mundo tem países, pessoas, culturas, religiões, políticas diferentes, precisamos conhecê-las, entendê-las, para podermos transitar entre elas. E isso se chama interculturalidade, e que vem junto com a língua, porque língua é parte de uma cultura ou de culturas, né? É algo indissociável das culturas. E aí é um enfoque importante para a gente ter quando a gente quiser trabalhar competência linguística. Então, para a maioria dos alunos, o sucesso no aprendizado de uma língua é conseguir usá-la. Então, ele vai ser eternamente grato ao seu professor de inglês se ele sair da escola e conseguir se comunicar em inglês. Se ele sair da escola e não souber apenas o verbo to be, ou apenas conjugar verbos em um determinado tempo, mas que ele consiga pedir uma refeição no McDonald's, no exterior, ou que ele consiga, como eu falei antes, jogar videogame com gente de toda parte do mundo e conseguir se comunicar. Então, para a maioria dos alunos, esse é o sucesso no aprendizado da língua. E me desculpem aqueles que pensam assim, mas no Enem ele vai precisar saber conteúdo gramatical, mas no vestibular tal ele vai saber. Raramente, cada vez mais, cada vez menos, isso está sendo exigido de forma explícita nesses vestibulares ou no próprio Enem. O que se tem pedido no Enem e nos vestibulares, na maior parte das vezes, é o uso da língua. Tá? Inclusive os exames internacionais, eu trabalhei um tempo na Cambridge Assessment, os próprios exames internacionais tiraram o termo grammar das suas sessões do teste, né, do exame em si. E a Cambridge, inclusive, está utilizando um termo que eu acho muito legal, que é use of English, é o uso da língua, que implica em conhecimento gramatical, mas numa dimensão diferente, que nós vamos também falar sobre isso, tá? Os professores precisam, sim, saber a língua profundamente, obviamente. Os alunos não. Então, a gente precisa saber os nomes dos tempos verbais, saber conjugar os verbos, saber phrasal verbs, os nomes dos phrasal verbs, saber toda essa gramática da gramática, né? Todas essas estruturas, todas essas regrinhas da língua. Mas os alunos não precisam e não querem saber isso. Eles têm o objetivo de se comunicar na língua. E é isso que a gente tem que ter em mente. Aí vamos falar dessa dicotomia, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa dicotomia do conhecimento gramatical versus a competência linguística. Aí a gente entra mais a fundo na teoria do Stephen Krashen, da aquisição versus aprendizado de uma língua. De acordo com o Stephen Krashen, ele fala em inglês, ele tem a frase que ele fala que é acquisition precedes learning. Ele separa o processo de domínio de uma língua em duas partes. A primeira parte é a aquisição e a segunda parte é o aprendizado. A aquisição, segundo ele, é um processo subconsciente, ou seja, não está no nível da consciência, eu não sei que eu estou aprendendo. É um processo subconsciente em que o aluno é exposto a inputs. O que é isso, exposto a inputs? Exposto a estímulos externos, as pessoas falando ao meu redor, um filme, uma música, um vídeo, um podcast, alguma coisa assim. Qualquer estímulo externo. E que vai fazer com que o aluno vai criando relações de sentido e construindo o seu repertório linguístico naquela língua. Então, ele é um processo caótico, de novo, caótico no sentido positivo, ele não é ordenado, eu não tenho uma sequência pré-determinada de coisas que eu preciso ver, não.
Eu vou vendo de acordo com o que o tema vai me trazendo, o que o contexto vai me trazendo. E para cada contexto eu tenho situações diferentes, estruturas diferentes, vocabulários diferentes, e eu vou começando a fazer essas relações e criando esse arcabouço, criando esse baú com vários conhecimentos linguísticos. No momento que eu tenho uma quantidade suficiente de repertório, eu já começo a fazer as minhas experimentações. Eu já me sinto seguro para ir testando e produzindo língua. Eu vou produzir com erros? Vou produzir com erros. Mas o erro não é um pecado capital. Né? De novo, aquela coisa, eu não estou buscando a perfeição, eu estou buscando a inteligibilidade. Então, é preciso focar na inteligibilidade. Ele conseguiu passar a mensagem? Atingiu o objetivo. Legal, então eu vou tentar de novo. Você vai modelar o correto para que ele, aos poucos, se dê conta de que, por exemplo, não é aula, e agora eu já consigo falar água, e aí eu vou falar água. Né? E aí, nesse momento em que eu começo realmente a produzir a língua, ainda com vários erros, várias falhas, mas eu já estou conseguindo me fazer entender, é que entra o aprendizado. E o aprendizado, segundo o Krashen, é sinônimo de regras gramaticais, de gramática. Só que a gramática precisa ser ensinada de uma outra forma. Não como uma tábua de leis, mas e sim como algo que descreve uma língua. Né? Porque aí o aluno vai, à medida em que ele vai adquirindo esse conhecimento sobre as estruturas da língua, sobre os padrões, ele vai produzir, e aí é aquela a hipótese a hipótese do monitor, ele vai se auto-monitorando. Ele começa a falar, ele dentro da cabeça dele já tem um pouquinho da mecânica da língua, e ele vai começar a se autocorrigir e ir aperfeiçoando cada vez mais a sua produção linguística. E o que o Krashen fala é que se eu inverto essa lógica, eu não consigo atingir a fluência. E é exatamente isso que a gente faz na escola. E não é culpa nossa, de novo, é uma construção histórica, mas que a gente tem o poder e tem o conhecimento para mudar. Então, uma coisa é você conhecer, isso é interessante. Existe um estudioso também, que é falecido, faleceu em 2015, chamado Grant Wiggins, e ele trabalhou dentro de um conceito de understandings, e ele construiu, junto com o seu parceiro, o McTighe, ele construiu uma teoria chamada Understanding by Design, que vem do Teaching for Understanding, do Project Zero de Harvard, em que tem grandes pensadores trabalhando. E a ideia do Understanding é exatamente fazer essa mudança do conhecer para o saber usar. Apenas conhecer, hoje, no mundo de hoje, não é suficiente. Porque conhecimento eu consigo, e informação eu consigo em qualquer lugar, hoje. No celular eu consigo conhecimento, eu consigo Google, eu consigo informação de milhares de enciclopédias só num aparelho celular. Então, conhecer, saber que existe alguma coisa, não nos leva muito adiante. O que nos leva mais adiante é o que eu sei fazer com aquele conhecimento. O que esse conhecimento muda a minha visão de mundo. O que esse conhecimento vai me melhorar enquanto pessoa, enquanto docente, enquanto profissional. Tá? Então, isso é o que se chama competência. Competências, habilidades, enfim. Não é nada novo, mas a gente precisa praticar isso nas nossas aulas. Então, veja, é um mosaico de coisas que a gente está trabalhando aqui, que, na verdade, não é coisa muito nova, mas é uma reordenação
de todo aquele conhecimento que a gente tem para um novo propósito, né? Eu, quando comecei a trabalhar com educação bilíngue, em 2013, eu percebi que eu tinha necessidade de voltar para a escola. E foi aí que eu fiz uma pós no Singularidades sobre didática para educação bilíngue. Por quê? Eu tive muita coisa nova lá, tive algumas coisas novas, sim. Os conceitos de educação bilíngue eram coisas novas para mim. Mas a maior parte do curso foi para mostrar para mim que o meu conhecimento precisava ser reordenado. E é isso que a gente precisa fazer. Vocês sabem bastante, vocês têm bastante conhecimento, mas a gente precisa reordenar esse conhecimento, resetar para um novo propósito. Né? Então, conhecer a gramática não nos leva a saber usar a gramática. A competência linguística precisa reger o nosso processo de ensino-aprendizado. E aí, como que eu ensino a gramática? A gramática vai sumir? A gramática é uma porcaria, não serve. Esse erro foi cometido ao longo dos anos nas mais diversas metodologias que foram sendo lançadas ao longo do século XX. Primeiro, se demonizava a gramática, depois se santificava a gramática. Quando, na verdade, só tem que se colocar a gramática no seu lugar certo. Gramática descreve língua. Gramática descrevendo língua, a gente precisa ensinar a gramática não de forma explícita, e sim mostrando para o aluno os padrões linguísticos que existem nas mais diversas situações e nos mais diversos contextos, que é o que a gente chama de language awareness. Eu tenho que fazer o aluno aware, ou seja, atento à língua. Então, ele vai olhar um texto, ele vai saber que aquele texto está sendo falado no passado, ele tem que saber que aquilo é uma história, ou ele tem que ver um texto que está falando sobre uma previsão do futuro e saber que é um texto que está falando no futuro. E o que faz ele ser um texto que está falando no futuro. Ele tem que saber os diferentes estilos de textos. E aí ele vai saber a gramática, mas na prática, no uso, sem se preocupar muito com nomes dos bois. E isso é que é o mais importante para o aluno médio. Não estou falando para aquele aluno que quer ser linguista, que quer estudar letras, mas esse vai ter esse seu momento no curso de letras. Né? A maioria do aluno, no médio, ele precisa aprender language pela language awareness. Por que muitas vezes a gente não sabe dizer, às vezes, por que se usa uma determinada estrutura ou outra na língua portuguesa? A gente tem language awareness em relação a saber que, para essa situação eu uso essas estruturas, mas a gente não sabe por quê. E faz diferença a gente saber por quê? Para falar a língua portuguesa não faz diferença. Faria diferença se eu tivesse que ensinar. Talvez fizesse diferença. Então, para o aluno médio que quer sair falando, ele precisa de language awareness e não a gramática explícita. Ok? Mais uma dicotomia aí para a gente refletir. Então, e aí decoreba versus entender a mecânica da língua é a mesma coisa que essa dicotomia da gramática explícita versus language awareness. Decoreba é você decorar as estruturas, decorar estrutura de um verbo, sujeito, mais o verbo, um ed, mais o complemento, estrutura das frases, né? Mas o mais importante é entender a mecânica da língua, e é isso que language awareness faz. Que você entender a mecânica da língua, você vai saber usar. Se você decorar, a memorização, ela te garante o conhecimento. Entender a mecânica da língua te garante o saber usar, te garante a competência, que é isso que nós precisamos buscar. E aí, vamos falar um pouquinho do Learn by Doing, né? Que é o maker, né? A gente já falou dessa questão do maker. O maker não deveria ser uma febre, uma coisa legal, que toda escola tem que ter porque é legal. Né? A gente precisa entender o porquê
o learn by doing, o porquê o maker é importante. Porque ao me envolver com o meu objeto de aprendizado, ao vê-lo de forma concreta, ao mergulhar numa experiência em que eu vou usar aquele conhecimento para fazer alguma coisa, essa experiência se torna muito mais memorável do que uma aula em que alguém escreve alguma coisa no quadro para a gente tem que copiar aquilo, não entender muito para que aquilo usa, mas saber que aquilo vai cair na prova. Entendeu? E aí a gente tem um estudo que é bem antigo, de 1969. Está tendo alguns questionamentos acerca desse estudo, mas eu sou um dos que defende esse estudo, porque eu acredito nisso, porque eu sei que na prática a gente fazendo isso, acontece realmente isso que está exposto aqui, mas obviamente a gente precisa relevar estilos diferentes de aprendizado, aquelas pessoas que conseguem aprender com formas mais tradicionais, né, com processos e abordagens mais tradicionais, mas a pirâmide de Dale, para mim, ela é muito verdadeira ainda. Né? O que é essa pirâmide de Dale? Ou Cone of Dale, ou Cone of Learning, tem vários nomes. Tá? Foi um estudo que foi feito inicialmente por esse Edgar Dale, em 1969. Tá? E o que ele fez? Ele pegou um grupo de alunos e ele fez diferentes abordagens com esses alunos, com alunos diferentes, né? Fez diferentes abordagens com alunos diferentes. E aí depois, então para alguns ele fez só uma leitura, para outros alunos ele fez os alunos ouvirem palavras, para outros alunos ele fez eles serem expostos a imagens, então eles aprendiam por meio de imagens. Outros alunos, eles foram para uma exibição, assistiram uma demonstração, viram coisas serem feitas em um local de verdade, ou assistiram um filme. Então, para outros, eles colocaram os alunos como ativos, né, e participantes de uma discussão, ou fizeram o próprio aluno falar. E por último, alguns alunos eles fizeram fazer realmente, ou simular a experiência de aprendizado, utilizando aquele objeto de aprendizado. E aí, depois de 2 semanas, o que eles fizeram? Eles checaram o conhecimento dos alunos acerca daquele tema, que eles lembravam depois de 2 semanas. E aí você tem essa pirâmide, ou seja, os alunos que aprenderam apenas com uma leitura, eles aprenderam 10%, eles fixaram 10% daquilo, lembraram apenas de 10% do que eles leram. Lendo ou ouvindo palavra, ou seja, alguém falando para eles lembravam de 20%. Vendo alguma coisa, eles conseguiram lembrar 30%. Aqueles que assistiram um filme, que foram a uma exibição, que ouviram uma demonstração, ouviram alguma coisa sendo feita no local, sim, eles lembravam de 50% do que eles viram. Os alunos, e aí, veja, até aqui a gente está falando de aprendizagem mais passiva. O aluno é passivo no processo, ele recebe, ele não faz nada. A partir daqui, você já tem uma dimensão em que o aluno é ativo. E veja a diferença. O aluno participando de uma discussão, ou falando, dando uma palestra, ele lembrava depois de 70% do que ele disse. E simulando a experiência real, ou fazendo a coisa na real, ele lembrava de 90%. Então, isso aqui é base para o quê? Para metodologias ativas, isso aqui é base para o maker e para o learn by doing. Ou seja, se eu conseguir criar ambientes de aprendizado em que os alunos são ativos, são protagonistas e se envolvem e fazem coisas, a eficiência do meu aprendizado vai ser bem maior. Tendo, claro, abrindo parênteses, tendo as exceções, tendo os alunos que aprendem muito bem lendo, tendo os alunos que aprendem muito bem apenas vendo, etc. Ok?
Então, isso nos diz o quê? Isso nos diz que as vivências trazem a língua para a realidade. E o que é real é mais relevante. Já devem ter ouvido muitos alunos falarem para vocês, mas professor, por que eu aprendo isso? Para que serve isso? Quando eu vou usar isso? Porque a gente não quer perder tempo aprendendo coisas que não vão ser úteis para a gente. Apesar do nosso cérebro ser gigantesco, do nosso HD ser gigantesco, a gente quer usar ele de forma eficiente. A gente quer usar ele com aquilo que realmente importa, que é o mundo real. E aí elas vão se tornar memoráveis, as experiências tornam-se memoráveis. Eu vou me lembrar, eu me lembro disso porque naquele dia a gente foi fazer tal coisa. Eu envolvo o corpo todo, eu não envolvo apenas a cabeça. Eu envolvo todos os sentidos, eu envolvo o movimento. E aí isso traz outros aprendizados que são transversais, mas não menos importantes. Colaboração, tolerância, respeito. Para você trabalhar em equipe, trabalhar num grupo, fazendo coisas, você vai ter que ter e desenvolver essas habilidades. Criatividade, iniciativa, você pode ter uma ideia legal, vou fazer isso desse jeito. E aquilo funciona. E isso gera um aumento na autoestima do aluno também. Então, tem uma série de outros aprendizados transversais que são muito importantes para a vida do aluno e que vêm com esse learning by doing. Ok? Então, maker, learn by doing, baseado na pirâmide de Dale e baseado na ideia de metodologias ativas. E a integração com o currículo? Bom, existe uma abordagem da língua inglesa que tem sido muito falado por conta de ensino bilíngue, tem se confundido com o ensino bilíngue, inclusive, que é o CLIL. Eu tenho trabalhado muito com o CLIL nos últimos anos, tendo bastante, tenho trabalhado diretamente com o David Marsh, que é um dos pais do CLIL, e a ideia é o quê? É conteúdo e língua integrados ao aprendizado. Isso significa o quê? Isso significa que o CLIL coloca a língua como um veículo de comunicação mesmo. Tá? E o que vai ser hierarquicamente mais importante no CLIL é o conteúdo em si. O que é o conteúdo? O conteúdo é um tema, é um assunto, é um tópico, é uma temática. E ela vai ser o ponto de partida para a língua. Ou seja, para eu conseguir falar sobre aquele tema, qual é a língua que eu preciso? Que estrutura eu preciso? Que vocabulário eu preciso? Tá? O CLIL, nesse sentido, ele muda bastante a nossa forma de ver as coisas, e eu acho que aqui eu estou trazendo ele como uma culminância de tudo que a gente vem falando, porque ele traduz tudo isso que a gente vem falando aqui. Né? Se a língua é veículo para eu falar sobre um determinado conteúdo, esse conteúdo é que vai dizer para mim quais são as estruturas que eu preciso. E não um grammar syllabus que vai dizer para mim que não, primeiro eu tenho que aprender o verbo to be para depois eu aprender o present perfect. Por quê? Se cientificamente falando, não há evidências de que eu preciso seguir essa sequência. Tá? Então, eu vou pegar o tema e tudo que eu precisar relacionado a esse tema, eu vou usar. Tudo que eu precisar de língua, tudo que é estrutura, independente de se originalmente era para ser uma coisa mais difícil, mais fácil. Vocabulário também, não tem vocabulário fácil, difícil, tem vocabulário adequado ou não a uma determinada temática. Então, essa é a ideia do CLIL. E ele rompe com aquele grammar syllabus, com aquele currículo baseado nas estruturas gramaticais, muda a hierarquia, mas ele foca em tudo que a gente vem falando desde o início dessa nossa conversa. Isso gera muito mais a oportunidade de aprendizado,
Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de alinhar e de escolher conteúdos que são conteúdos que o aluno está vendo nas outras disciplinas. Então, eu vejo conteúdos das outras disciplinas em inglês, usando a língua inglesa. Isso ajuda a eu expandir o contato do aluno com aquele tema e ajuda o aluno também, às vezes, até a se aprofundar mais num outro tema na língua inglesa. Ele traz coisas do que ele viu daquele tema que ele aprendeu em português para o inglês e ele acaba aprofundando o seu aprendizado da língua também. A língua é usada, como a gente tem falado aqui desde o início, é um veículo de comunicação. Eu uso a língua para falar sobre aquele tema, né? Então, ela está na dimensão que a gente imagina que ela precisa estar. E dentro do CLEO eu vou trabalhar outras coisas que são importantes na língua, por exemplo, a cultura. A cultura a gente já falou que é parte, a língua é parte indissociável de uma cultura ou de culturas. Eu vou trabalhar a cognição do aluno com experiências, com vivências, e eu vou trabalhar a comunicação do aluno, porque se eu trabalho a língua como veículo de comunicação, eu estou desenvolvendo habilidades comunicativas para esse aluno. E aí a gente vem para a ideia do novo inglês. Por que novo inglês? Por que não educação bilíngue? Porque, primeiro, a educação bilíngue está trazendo um estigma de ser algo para escolas bilíngues, escolas que têm um currículo bilíngue, escolas que têm uma carga horária enorme, escolas que os pais pagam uma fortuna para ter um programa bilíngue. A gente não precisa pensar nesse trabalho com CLEO apenas para esse tipo de realidade. Eu posso usar o CLEO de várias formas. O CLEO é um conceito, então eu trabalho conteúdo e língua de formas integradas, eu coloco a língua num outro lugar, eu coloco a gramática num outro lugar, de language awareness, mas se eu tiver 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas de inglês, se eu vou fazer uma imersão, ou se eu vou trabalhar só 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana com inglês, pouco importa. Nós estamos falando de didática, nós estamos falando de abordagens, nós não estamos atrelando a abordagem à carga horária. Isso não existe. O que pode existir, sim, é que você vai ter, com uma carga horária maior, uma intensidade maior desse trabalho. E aí você vai ter um resultado mais acelerado. Mas não significa que você, com uma carga horária baixa, você não possa usar essa abordagem. Bom, mas aí como a gente pode fazer isso na prática, né? Veja, eu trouxe aqui muitas informações para vocês, né? Todo esse curso que a gente está vendo aqui, ele pode se desdobrar em um programa amplo de desenvolvimento de professores que pode se estender por anos. Assim como ele pode ser algo que possa ser feito ao longo de um ano inteiro, com observações de aula, com sessões de feedback. O que eu estou trazendo para vocês é um ponto de partida, para que haja uma reflexão de vocês com relação a esses temas e com relação a como eu posso mudar o meu inglês na escola. E empoderando vocês também. Vocês têm o conhecimento e vocês têm as ferramentas necessárias para fazer essa mudança. Basta querer e acreditar que precisa fazer. E o que vocês não tiverem de ferramentas, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para colaborar, para compartilhar mais conhecimento e para trabalhar nesse desenvolvimento de vocês. Mas
O ponto de partida está sendo dado aqui e vocês têm ferramentas e têm repertório para começar esse trabalho. Mas vamos lá, como fazer? O novo inglês não é um bicho de 7 cabeças, é importante saber disso. Não é algo que é inatingível, que está muito distante, que você não vai conseguir fazer, que você precisa voltar para a faculdade para saber. Não, tendo o apoio e tendo uma orientação, um norteamento, vocês conseguem fazer. Porque a base de tudo é trazer o inglês para a realidade. E a realidade a gente conhece. E a realidade de cada lugar, de cada prefeitura, de cada escola dentro de uma prefeitura é conhecida por vocês. O que se consegue fazer, o que não se consegue fazer, vocês sabem. E então vocês têm esse poder para fazer isso. Você precisa se conectar com o aluno. Primeira coisa. Cada aluno é diferente, sim. Mas um grupo de alunos de uma determinada região, de uma determinada cidade, tem interesses relativamente semelhantes, tem questões que disparam curiosidade neles, e você precisa identificar isso, você precisa conhecer o seu aluno. O seu aluno é o seu ouro, é o seu diamante que você está lapidando. Então você precisa conhecê-lo, saber as suas imperfeições, saber os seus pontos fortes, descobrir o que engaja ele, o que vai fazer ele brilhar os olhos, porque é a partir daí que você vai conseguir fazer essa mudança. Foque no uso da língua. A gente veio falando sobre isso ao longo dessa apresentação. O importante para o aluno é usar a língua, é saber fazer alguma coisa com essa língua. Não é apenas decorar tempos verbais, estruturas. Então, ele precisa saber usar a língua. Não significa que ele não vai saber a mecânica da língua, as estruturas da língua, mas ele não precisa focar nisso, ele tem que focar no uso. E todo o resto vem a reboque disso. Porque se ele conseguir perceber que ele está conseguindo usar a língua, ele vai ter um senso de sucesso e isso vai motivá-lo a querer mais. Quando a gente se sente bem-sucedido, fez alguma coisa e conseguiu, a gente quer mais daquilo, a gente quer ampliar, a gente quer fazer coisas novas, diferentes. E é isso que vai fazer com que esse aluno queira mais, ele conseguir usar a língua de forma eficiente. Qualquer situação pode ser uma oportunidade de aprendizado. Veja, um recreio, né, um intervalo, pode ser uma oportunidade de aprendizado. Não necessariamente dentro da sala de aula eu vou ter as melhores oportunidades de aprendizado. Mas qualquer situação, um evento na escola, uma situação que acabou de acontecer com algum aluno, um tema interessante que está sendo conversado nos noticiários e que os alunos estão sendo expostos a ele, uma modinha que seja, qualquer situação que conecte com os alunos, com aquilo que engaja os alunos, pode ser uma oportunidade de aprendizado. Então, aproveite isso, fique atento, fique com o seu radar ligado e veja situações, descubra momentos que você diga assim, puxa vida, esse momento aí, eu posso criar uma experiência muito interessante para os meus alunos aprenderem em inglês. Entendeu? Então, fique atento. E, muito importante, é relaxar. Não fique tenso, não se sinta pressionado nessa mudança. Essa mudança precisa acontecer, mas ela não precisa acontecer de forma abrupta. Você precisa ir introduzindo elementos dessa mudança e você mesmo vai começar a perceber a diferença de reação dos alunos
ao se envolverem em experiências, como a gente tem falado aqui, em contrapartida àquele ensino mais tradicional. Você vai ver a diferença nos olhos dos alunos, na motivação deles, e isso vai te motivar a fazer cada vez mais disso, e gradualmente você vai fazendo essa mudança, que não precisa ser uma disrupção repentina, né? Que pode causar até estranhamento nos próprios alunos. E lembre-se sempre de como se adquire uma língua. Porque se eu quero que o meu aluno seja competente linguisticamente em uma determinada língua, no caso no inglês, eu preciso saber como se adquire uma língua. Eu preciso trabalhar alinhado a esse processo de aquisição da língua. Como que eu aprendi a minha primeira língua, português, é mais ou menos assim que o aluno vai aprender uma língua adicional, inglês. Então, não esqueça disso e tente trazer isso para a sala de aula. Bom, alguns insights, algumas reflexões e alguns pensamentos que podem ajudar vocês também nessa caminhada. Não seja escravo do livro. Eu não sei se vocês têm algum livro na prefeitura, se é disponibilizado algum livro para os alunos, ou mesmo só para vocês, mas, veja, os livros, eles têm que ser um recurso, eles não podem ser o curso, eles não podem ser o seu currículo. O seu currículo, ele tem que ser pautado pela BNCC. E a BNCC é pautada por competências e habilidades. Então, tem a ver com o que a gente tem falado de competência linguística. Então, não seja escravo do livro. E, se for necessário, eduque o próprio aluno e os próprios pais para que eles entendam que você não é escravo do livro e por que você não é escravo do livro. Por que você não vai fazer o livro de cabo a rabo? Por que você não vai seguir aquela sequência que o livro está te impondo, né? Então, não seja escravo do livro, veja o livro como mais um recurso, mas seja dono da sua didática, seja dono dos seus objetivos, e muitas vezes o livro de inglês, ele vai trazer a concepção tradicional. Ainda, a maioria dos livros de língua inglesa trazem uma concepção tradicional do ensino da língua inglesa. Mesmo aqueles que dizem que são CLIL, eles não são CLIL, eles têm uma seçãozinha que eles chamam de CLIL, mas um livro de verdade que seja CLIL, ele teria que ser CLIL do início ao fim. E nós não temos praticamente isso, temos muito poucos livros no mercado que trabalham dessa forma. Então, por isso, não seja escravo do livro. Entenda o livro como uma ferramenta e utilize ele em prol dessa mudança que a gente quer fazer, desse novo inglês que a gente quer fazer. Pergunte ao aluno. Não tenha medo de perguntar ao aluno. Deixe ele falar, deixa ele dizer como ele está se sentindo, deixa ele dizer o que ele gostaria de fazer, como ele gostaria de fazer. Dê poder a esse aluno. Você não vai se arrepender. O aluno, ele é poderoso, ele tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, e eu dando poder ao aluno, esse aluno se conecta imediatamente com a gente. E ao se conectar, se engajar, o resultado que você vai ter lá no final vai ser muito mais eficiente, muito mais memorável, muito mais positivo para esse aluno. Então, pergunte ao aluno, descubra o que ele gosta, descubra como ele gosta de fazer as coisas e deixe ele tomar conta da aula sem medo de perder o controle. Porque você não vai perder o controle nunca, desde que você saiba que o papel do professor hoje, isso é um outro capítulo à parte, mas o papel do professor hoje é o papel de mestre das estratégias de aprendizado. É o papel do mediador, é o papel daquele que vai mostrar para o aluno como ele pode aprender da melhor forma. E o aluno é que vai aprender. Eu não consigo ensinar para o aluno algo que o aluno não queira. Então, eu tenho que fazer com que o aluno me mostre o que ele quer. Dentro dos meus objetivos, eu vou encaixar aquilo que ele quer com os objetivos, mas eu vou fazê-lo se conectar com isso, e com isso ele vai querer aprender. E ele vai
ser muito mais bem-sucedido no final de todo esse processo. De novo, dominar uma língua é principalmente saber falá-la, tá? A gente sabe que tem, né, no vestibular, tem muita essa coisa, inglês instrumental, é ler e escrever e tal. Tudo bem, mas, de uma maneira geral, quem fala já sabe ler, já sabe escrever e já sabe ouvir. Porque o processo também de aquisição da língua, ele começa com a escuta. Um bebezinho pequeno que não consegue articular nada ainda, ele começa só ouvindo, e fazendo relações de sentido. Ele começa a ler o mundo ao seu redor e ver que determinados objetos têm nomes específicos, que determinadas ações que ele vê, elas têm também um nome específico. A partir daí é que ele vai começar a produzir alguma coisa. Então, o domínio da língua tem como evidência última o falar. Então, a gente precisa trabalhar as 4 habilidades, sim, trabalhar a leitura, trabalhar a escrita, trabalhar a compreensão auditiva, que é muito importante, mas voltada para a habilidade primordial, é a habilidade mais valorizada, hierarquicamente falando, que é falar. Ok? Esta frase é muito importante, porque é aqui que entra o novo inglês. Boa didática independe de carga horária. Por isso eu não estou chamando de ensino bilíngue. Eu estou chamando de novo inglês. O novo inglês é uma nova visão acerca do aprendizado de uma língua, que vem de um aprendizado nosso ao longo das décadas sobre como se adquire uma língua. E a gente tem que aplicar esse aprendizado que a gente foi adquirindo ao longo do tempo na prática. E na prática a gente adquire isso quebrando essa rotina de ensinar o verbo to be primeiro. Trabalhando tudo isso que a gente veio falando aqui ao longo desse tempo, dessa nossa conversa. Então, boa didática independe de carga horária. Eu tenho uma aula só por semana, eu vou fazer CLEU em uma aula por semana. Eu consigo fazer. Eu não vou fazer o conteúdo específico que está sendo feito exatamente igual que está sendo feito em português, mas eu faço um recorte daquilo que caiba dentro da minha aula e eu envolvo o aluno e eu trabalho a língua como veículo. Eu consigo fazer tudo isso. Uma aula por semana, eu consigo fazer. Independe de carga horária a boa didática. Tenho isso em mente. E liberte-se da gramática tradicional. A gramática tradicional, explícita, aquela das boxes, grammar boxes, que eu também já fui defensor. Não pensem que eu nasci achando que a language awareness fosse a melhor coisa do mundo. Não, não. Eu já trabalhei ensinando para os alunos parecia uma fórmula matemática, né? Sujeito mais verbo mais complemento. Verbo auxiliar, forma interrogativa, verbo auxiliar mais sujeito, mais verbo, mais complemento. Eu ensinei assim. Mas eu aprendi que, dessa forma, muitos poucos alunos conseguem aprender efetivamente. Ao passo que, se eu trabalhar ensinando a mecânica da língua, os padrões da língua, e suas estruturas em prol de um uso efetivo da língua, de uma efetiva comunicação naquela língua, eu tenho muito mais sucesso. E seja feliz. Seja feliz, não se sinta frustrado, não se sinta angustiado. Pense que você está trazendo uma coisa nova que vai ser muito melhor para esse aluno. Que você vai fazer um aluno feliz, os alunos felizes, e você será feliz porque você vai ver esse resultado. A melhor coisa na nossa vida é a gente fazer alguma coisa e depois ver o resultado. É a gente plantar uma sementinha e depois ver ela se transformar numa árvore e colher o fruto dessa árvore. É isso que a gente precisa ter em mente. Uma coisa que me frustra muito, que sempre me frustrou muito, é isso, é a gente ensinar
ou dar a aula, lecionar, mas os alunos efetivamente não conseguirem se desenvolver linguisticamente, não conseguirem usar a língua. Isso me frustrava demais. E aí vinha aquela ideia falsa. É falsa porque eu já dei aula em cursos de inglês também. A ideia é falsa que no curso de inglês o aluno aprende. Se eu utilizar a didática errada, não adianta o aluno estar num cursinho com 5 alunos na sala, porque isso vai ser melhor para ele. De novo, vão ser poucos os alunos que vão conseguir sair de lá falando. Então, a gente precisa aumentar esse volume de pessoas competentes linguisticamente. E aí a gente precisa mudar o que a gente vem fazendo, que não está funcionando, né? Mas com tranquilidade, com, com, com calma e com felicidade, acreditando nisso. Você precisa acreditar naquilo que você faz. Então, se você ainda não acreditou, se você ainda está cético com tudo o que eu estou falando aqui, tudo bem, mas dê-se um espaço para testar, para experimentar, né? A gente fala muito para os nossos filhos, meu filho pequeno tem um filho de 7 anos de idade, e a gente fala muito para ele provar as comidas. Ele fala, eu não gosto de tomate. Você já provou? Não. Então, prove. Ah, não gosto de alface. Ele provou alface, agora ele come alface com arroz. Ele viu que não tem nada demais o gosto da alface. Então, eu peço que você faça isso, entendeu? Dá um pedacinho da sua aula para testar isso que eu estou te falando, que eu estou falando para vocês. Experimente. E me dê feedback. Faça contato, né? A nossa equipe aqui da Remi vai estar à disposição de vocês e vai fazer a ponte comigo para que a gente possa discutir e trocar isso. É muito importante essa troca. Isso não pode ser uma coisa só eu passando para vocês. E por isso mesmo, a gente vai finalizar uma sugestão de aplicação prática de tudo isso que a gente falou aqui. Certo? Então vamos lá. Imagine um conteúdo, um tópico, um tema. Não um conteúdo gramatical, tá? Não imagine verbo to be, present perfect, não. Um conteúdo, um tema grande, sei lá, Covid, né? Que está super batido. Mas, sei lá, futebol, algum tema que você imagine que vai conectar com um aluno de uma turma específica. Experimente isso, pense nesse conteúdo, imagine ele, elabore bem e defina. Defina um tema, ok? Uma vez definido esse tema, não é agora, não precisa fazer isso agora, tá? Mas já comece a pensar. Em seguida, pense assim, bom, o que eu preciso em inglês, em termos de gramática da língua inglesa, para falar sobre esse tema? Que estruturas eu preciso? Que vocabulário eu preciso? Para eu poder tanto falar, apresentar esse tema para os meus alunos, como eles precisam adquirir para que eles possam falar sobre esse tema depois, que é esse o meu objetivo, que eles tenham condições de entender e poder falar sobre aquele tema futuramente. Então, definir o tema, atrelado a esse tema, qual é o conteúdo gramatical necessário, estruturas e vocabulário necessárias para falar sobre aquele tema e que eu quero, por tabela, que os meus alunos aprendam para poder falar sobre aquele tema. Ok? Agora, você vai pensar em como juntar essas duas coisas. Você vai ensinar aos alunos o conteúdo, utilizando esse conteúdo gramatical, vocabulário, e fazendo os alunos usarem esse conteúdo também. Tá? Vamos ver, e agora você já vai começar a imaginar uma atividade, alguma coisa que você vai fazer, que vai ter como foco esse tema, mas que vai usar estruturas gramaticais e vocabulários para que você consiga passar a mensagem sobre aquele tema. E os alunos também vão ter que falar sobre esse tema, vão ter que
produzir língua relacionada a esse tema. Ok? Agora você vai imaginar uma atividade prática. Como que eu faço isso, então? Então, tá, eu tenho aqui o tema X, eu tenho as estruturas que esse tema carrega, eu vou imaginar como que eu vou juntar isso numa atividade prática. Os alunos se envolvendo com o conteúdo e falando sobre ele. Talvez aqui, quando você for pensar na atividade prática, você tenha que fazer um retorno. A gente chama de isso, em Design Thinking, a gente chama isso de iteração. Você foi até um determinado ponto e aí você viu assim, mas na prática isso aqui vai ser difícil de eu fazer com os alunos. Então volta, vou escolher um outro tema. E escolha um tema que dê para fazer essa atividade prática. Não vai criar alguma coisa muito elaborada, muito complexa, que vai acabar te dificultando a execução. Tá? Comece um passinho de cada vez. Selecionou a atividade, conseguiu pensar na atividade prática, que vai envolver o aluno com conteúdo, e que o aluno vai ter que falar sobre esse conteúdo, agora eu vou te dar o dever de casa. Aplique essa atividade e colete o feedback dos alunos. Ou seja, você vai fazer uma atividade, não é para ser uma aula toda, tá? Se for, tudo bem, mas não precisa ser. Ela pode ser uma atividade de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, enfim. Criou essa atividade, aplicou a atividade, terminou a atividade, você vai coletar feedback dos alunos. Você vai perguntar, como vocês se sentiram ao fazer essa atividade? Quais as primeiras palavras que vêm à sua cabeça? Vocês gostariam de repetir atividades desse tipo? Faça esses tipos de perguntas para os alunos e colete esse feedback. Não deixe no ar, não, colete, faça ele escrever ou grave, da forma que for, mas colete esse feedback dos alunos. Tá? E aí, você vai enviar para mim, na verdade, você vai enviar para a Remy, através da Remy, e eles vão encaminhar para mim, um parágrafo escrito, ou um áudio, ou um vídeo, descrevendo a experiência, as suas impressões acerca do resultado da experiência, o feedback que os alunos deram de uma maneira geral, e como você se sentiu fazendo isso. Né? Você se sentiu bem? Você se sentiu angustiado, ansioso, nervoso? Ou se sentiu bem, feliz? Ou foi ficando mais calma à medida em que a atividade estava sendo feita, porque você viu que os alunos foram se engajando? Ou não deu certo, os alunos não se engajaram? Porque pode não dar certo a primeira vez, e isso não significa que não funciona. Tá? Então, se permita errar também. Esse é importantíssimo para nós. A gente vem de uma cultura do perfeccionismo, de uma cultura de eu tenho que ser irreal, né? Porque ser 100% perfeito é irreal. O humano não é perfeito. Né? Então, se permita errar também. Puxa, Carlos, deu tudo errado, os alunos não gostaram, não consegui fazer eles se engajarem, e a gente vai discutir isso. Tá? A gente vai analisar por quê. Vamos tentar descobrir por quê. Mas tente fazer isso. Tente aplicar uma atividade pautada nesses ensinamentos, nesses conhecimentos, nesses conceitos que a gente trabalhou aqui ao longo dessas quase 2 horas. Se permita experimentar. Prove o tomate, prove a alface, porque você pode se surpreender com isso. Né? Queridos, então, queridos e queridas, muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande a todos aqueles que trabalham na rede pública. Eu costumo dizer que eu fui um privilegiado, porque eu não passei pela rede pública com todos os seus problemas, mas
eu venho de uma origem humilde, o meu pai saiu de Santa Maria somente com a roupa do corpo, e virou torneiro mecânico, e foi construindo todo um patrimônio. E quando a gente nasceu, ele já tinha passado no concurso da Petrobras, ele já estava trabalhando como inspetor de equipamentos na refinaria da Petrobras lá do Sul, e nos deu uma vida privilegiada, uma vida de minoria, né? Me colocou nas melhores escolas particulares, e de maneira que eu não vivi o mundo público, e hoje eu me ressinto disso. Hoje eu me ressinto porque eu sou educador, e o educador brasileiro precisa ter um olhar muito prioritário, digamos assim, à rede pública, que é onde a maioria dos nossos alunos estão, né? Eu não tive essa oportunidade de vivenciar isso na prática, mas eu tenho um carinho especial pelos educadores da rede pública, porque, a despeito de todas as adversidades, de todas as dificuldades, de todas as situações que a gente sabe que os docentes da rede pública acabam passando, vocês resistem, vocês persistem, vocês são resilientes, e vocês amam o que vocês fazem. Então, a minha reverência a vocês, o meu agradecimento, e quero dizer que vocês têm também o meu apoio incondicional, e o meu suporte, caso vocês precisem, caso vocês queiram ter um contato comigo. Estou deixando aqui o meu WhatsApp, estou deixando aqui o meu e-mail pessoal. Não se acanhem de conversar comigo e de trocar ideias, porque eu vou ter o maior prazer de estar ajudando vocês, de estar colaborando aí nessa jornada de vocês aí de educar as crianças do município de Simões Filho. Ok? Então, muito obrigado e espero vê-los novamente por aí. Tchau, tchau.